Leitura, carta aos Gálatas, que foi escrito por Paulo de Tarso. Só para dar uma resumida na leitura, para não ficar cansativo, Paulo de Tarso não era um dos 12 apóstolos. Ele se converteu após a morte de Jesus Cristo. E ele saiu por algumas cidades pregando a caridade, a oração, enfim, o amor, o perdão, né? E ele conseguiu passar por uma região chamada Galácia e criou algumas comunidades ali. Depois ele saía e ia para outros lugares, visitar outros lugares para formar novas comunidades. E aí, quando ele estava em Éfeso, e lá ele ficou por muito tempo, ele começou a receber alguns anunciados, né, alguns comunicados de que haviam alguns judeus cristãos, né, ligados aos círculos de Jerusalém, impondo aos pagãos convertidos, que eram os gentios antigamente, né, chamados de gentios, aqueles que não acreditavam em Jesus Cristo, né? Depois, quando eles se convertiam, eram os pagãos convertidos. Então, eles estavam querendo impor a essas pessoas que haviam se convertido a circuncisão, levando a eles a lei mosaica, que é a lei de Moisés. Que depois a gente pode até falar sobre isso, sobre a lei de Moisés, que é bem interessante. Além disso, estavam ridicularizando tudo que Paulo pregava e pregou para aquelas comunidades, negando a sua autoridade de apóstolo, porque ele não era um dos 12 apóstolos. Ele foi convertido, como falei, após a morte de Jesus Cristo. Diziam também que a doutrina sobre a caducidade da lei era inventada de Paulo, ou seja, a lei de Moisés ainda prevalecia. E não correspondia ao pensamento da igreja de Jerusalém. Então, Paulo decidiu escrever uma carta